Então, como é que deve ser o acompanhamento do patrono? Qual é a influência que o patrono deve dar a este candidato a advogado? O papel do patrono. Primeiro é preciso fazer uma separação de águas. Aquele estágio, entre aspas, em que o patrono não está presente, aquele estágio em que o contacto entre o patrono e o estagiário, o advogado estagiário, é quase que inexistente. Isto não é estágio. É qualquer coisa que corre numa linha paralela ao estágio. Nunca se encontrarão. O estágio, e é isso que a ordem e a lei pretendem, é um campo de interação entre o patrono e o estagiário, advogado estagiário. Nós todos, quando terminamos a licenciatura em Direito, somos formados em Direito. A ciência do Direito. Mas a advocacia é muito mais do que a ciência do Direito. Eu tenho dito, é uma profissão, logicamente, mas eu tenho dito que a advocacia é uma arte. Uma arte de resolver problemas. Recorrendo, sempre que necessário, e muitas vezes será, ao direito. Nós somos seres que resolvemos problemas e que temos sensibilidade jurídica. Ora, isto é um ato de imensa responsabilidade. É por isso que, existe o estágio profissional. 2, é preciso que haja um acompanhamento efetivo do patrono. E hoje em dia, quando nós falamos das realidades mais atuais e mais frequentes do exercício da advocacia, já nem é só responsabilidade do patrono. É de toda uma estrutura que está à volta do espaço em que o estagiário exerce a sua atividade. Eu sou produto de uma formação em escritório de advogado, exerço a advocacia em escritório de advogado, já tive uma passagem por uma realidade da advocacia in-house, mas entendo que o melhor espaço para aprender a advocacia, repito, não o direito, a advocacia, a arte da advocacia, é o escritório de advogado, é um escritório de advogados. E nesse escritório de advogados, a relação entre o patrono e o estagiário é uma passagem de testemunho. Nós, quando recebemos um estagiário, atenção, o que eu estou aqui a dizer é a minha experiência, como devem imaginar, há várias experiências e esta não é uma verdade acabada. Quando nós olhamos para um estagiário, é como se tivéssemos vários ingredientes e temos que fazer um prato. É como se tivéssemos que construir uma casa. Estamos a olhar para a pessoa. Ele é como se fosse o principal ingrediente. Temos que olhar para ele e formatá-lo para aquilo que é a ideia de um advogado. Aquilo que um advogado deve ser. E isso, como é óbvio, vai passar por uma interação em que o patrono tem que lhe passar experiência viva sobre vários aspectos. Que eu acho essencial na vida do advogado. Nós na faculdade aprendemos que a advocacia é uma profissão de meios, certo? Não de resultado. Mas o certo é que a vida prática vai nos mostrar que quem sobrevive na advocacia é quem gera resultados. É quem gera resultados. Se nós não gerarmos resultados, acreditem, estaremos sempre a mais. Eu tenho visto várias pessoas talentosas, vários juristas, advogados, estagiários talentosos, tecnicamente, em termos da ciência do direito, excelentes, dominam a ciência do direito, mas são pessoas muito viciadas ao não consigo, não sei, não encontrei. Ou seja, ela acaba sendo o seu principal obstáculo. Hoje estamos num mercado altamente de concorrência. Quando eu iniciei a advocacia, eram muito poucos advogados, escritórios de advogados. Advogados inscritos, o último número, acho que andava por aí aos 200 e qualquer coisa. Hoje não, já andamos aos 3.000 e qualquer coisa. Portanto, quem não gera resultados é substituído no dia seguinte. Nós temos que nos focar naquilo que pretendemos. 2, a convivência entre o patrono e o advogado, o estagiário, vai permitir aquilo que eu chamaria de criação de uma base estrutural. É como as escolas, não é? As escolas têm certas características. Quando nós iniciamos o estágio com um patrono, a
A ideia é de que nós vamos absorver o DNA deste patrono e da estrutura que o circula. Muitas vezes o patrono não é só, como disse antes, aquele que formalmente assume esta responsabilidade. Vamos assumir o DNA dele. Como se comportar, como escrever, como falar, como dirigir uma reunião. A advocacia é uma profissão em que não basta ser, é preciso também parecer ser. Nós somos como uma marca, meus amigos. Temos que cuidar da nossa imagem. A reputação não tem um botão em que a gente desliga. Olha, agora não sou advogado. Não, nós somos advogados 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é preciso aprender isso. O patrono espera-se também que transmita ao advogado estagiário que, olha, a advocacia é uma profissão de construção lenta. A reputação não é algo que se conquista da noite para o dia. É algo que temos que investir com tempo. E isso para afastar aquilo que eu chamaria de um certo imediatismo. Há uma grande sede pelo sucesso. Sede pelo sucesso. O sucesso não é um ponto de chegada. É como nós encaramos a nossa profissão. Olhamos para nós mesmos. Todos nós temos uma ideia aqui do que é um grande advogado, um excelente advogado. Qualquer um de nós pode indicar 3, 4, 5 características daquilo que representa um excelente advogado. Mas a questão é, o que é que eu faço para me encaixar neste modelo que eu tenho na minha cabeça sobre aquilo que é um bom, excelente advogado? Aliás, bom não, excelente. Ser bom é só ser ordinário, é fácil. Há muito que se poderia dizer, mas este contacto vai permitir que haja uma passagem de tudo isto que corresponde ao DNA do patrono para o advogado estagiário. Mas uma coisa também muito importante é transmitir que estas todas as qualidades que nós podemos ter, e podíamos falar de muito mais coisas, ética e tudo mais, devem ser feitas de forma consistente. E não só num dia e depois do dia seguinte já não estamos lá. Porque é a consistência que gera previsibilidade. Nós já sabemos o que é que podemos esperar das pessoas por causa da consistência. Um exemplo muito rápido, quando estava aqui, já não vejo, quando eu me candidatei a bastonário em 2016 e perdi, foi uma grande experiência. O meu grupo estava o ilustre bastonário e também o ilustre vice-presidente do Conselho Nacional. E eu sabia, todas as reuniões que nós tínhamos, eu sabia que o Dr. Guilamba chegaria antes da hora, uns 10 minutos antes. Ele é assim. Creio que o tempo não o transformou. Ele estava aqui, acho que alguma coisa urgente. Quando os nossos colegas começam a saber que podem contar consigo porque há uma previsibilidade do seu comportamento, quando os clientes começam a contar consigo porque há uma previsibilidade do seu comportamento, começamos a construir aquilo que é muito importante na advocacia, que é a confiança. Não há advocacia sem confiança entre o advogado e o seu cliente. E é tarefa do patrono ensinar isso. E sem uma presença constante, patrono, advogado, estagiário, não temos estágio. Podia dizer muito mais, mas limitação temporal obriga-me a parar para já por aqui. Certamente que haverão outras oportunidades.